São os padrões que criam objetos. Este intuito é parecido em todos os padrões de criação, inclusive no padrão prototype, que é o que eu irei falar. São aqueles que abstraem ou adiam o processo de criação dos objetos. Eles ajudam a tornar um sistema independente de como seus objetos são criados. O motivo de eu ter escolhido o padrão prototype é por conta de sua dinâmica e efetividade em reduzir tempos de custos computacionais. O padrão prototype fornece uma outra maneira de se construir objetos de tipo arbitrários. Ele é utilizado quando o objetivo é criar novos objetos ou instâncias, copiando outros objetos, permitindo a adição de qualquer instância de uma superclasse conhecida em tempo de execução. Ele é eficiente quando há um grande número de potenciais classes que podem ser utilizadas e é desejado apenas utilizar algumas dessas classes quando necessário. Ele reduz a necessidade de criar subclasses. Nesse diagrama, vemos que o cliente cria a fábrica de protótipo e o objeto cachorro. Então pedirá a fábrica de protótipo para clonar o cachorro, que passará pela classe protótipo utilizando o tipo animal, através do método copiar, método que chama o mesmo método das classes cachorro ou gato, criando novos objetos quando requisitado. A intenção é definir tipos de objetos que serão criados usando um protótipo que será modelo para novos objetos. Ele é utilizado quando um sistema deve ser independente de como seus produtos são criados. Aqui é a estrutura do prototype, onde o prototype declara uma interface para clonar a si mesmo. O concreto prototype implementa a operação de clonagem e o cliente cria um novo objeto solicitando a um protótipo que faça a clonagem. Temos aqui um exemplo de implementação em Java, onde é definido que todos os carros terão valor de compra manipulado por um conjunto de getters e setters, assim como estão presentes os métodos para exibir informações e cópia do objeto. Aqui são definidos todos dois construtores, e um protected e outro private, onde o construtor protected recebe outro parâmetro de um objeto da própria classe protótipo. Este é chamado de construtor por cópia, que recebe um outro objeto da mesma classe e cria um novo objeto com os mesmos valores nos atributos. O método exibirInfo exibe as informações referentes ao carro, retornando uma string com as informações. Ao final, o método de clonagem retorna um novo objeto da classe protótipo concreta para garantir que será retornado um novo objeto. Vamos utilizar o construtor por cópia definido anteriormente. Agora, sempre que for criado um novo objeto Fiesta Prototype, será utilizado um único protótipo, sendo esta operação um método fábrica, evitando que o cliente precise criar o objeto e apenas utilize o mesmo. Aqui foram criados dois protótipos de carros, cada um utilizando o mesmo protótipo instanciado anteriormente, ou seja, a partir da instância de um protótipo é possível criar vários objetos copiando este protótipo. A operação de cópia é a que o torna os objetos dos protótipos isolados. Caso não tivesse sido implementada, a alteração do atributo seria nas duas instâncias, pois ambas referenciam o mesmo objeto. Aqui os benefícios e desvantagens de se utilizar o prototype. As vantagens é que ele reduz os custos computacionais relacionados com a instanciação do objeto vazio e o preenchimento individual de cada instância. Ele reduz a necessidade de criar várias classes para lidar com a replicação de um determinado objeto, o que reduz a apenas uma classe e elimina a necessidade do programador de instanciar objetos no seu código. A desvantagem é que cada subclasse do prototype deve necessariamente implementar a operação clone. Esse fator pode ser difícil quando as classes consideradas já existem ou quando a estrutura interna dessas classes inclui objetos que não suportam a operação clone ou têm referência circular. Assim eu concluo a apresentação sobre prototype. Entrando em padrões estruturais, a principal preocupação é como classes e objetos se compõem e formam estruturas maiores. As classes fazem isso usando herança, em que subclasses herdam as características de uma superclasse por generalização, enquanto os objetos usam composição de objetos, onde você une dois objetos simples formando um objeto mais complexo. Você faz isso aqui, por exemplo, através do método, que retorna um objeto do tipo data. E a motivação para o grupo escolher o padrão Facade foi que os seguintes problemas eles foram encontrados pelos membros do grupo em algum momento, que são interface complexa de projeto, ou seja, uma interface de difícil entendimento por parte do cliente, funcionalidade não encapsulada, então elas são implementadas diretamente no projeto, que torna o código mal organizado, e a utilização do código é pouco eficiente, porque por ser implementada diretamente, ela é altamente acoplada com o cliente, o que torna menos escalável. Além disso, se for necessário fazer uma alteração, tem que ser feita em todos os lugares onde as funcionalidades foram inseridas. E quais são as soluções que o padrão Facade traz? Uma interface mais simples, ela é única e uniforme para todas as partes do subsistema, para todas as funcionalidades. Encapsulamento de interfaces mal organizadas em uma mais concisa, tornando o código mais claro, ele é customizável de acordo com as necessidades do cliente. Além disso, tem o encapsulamento das funcionalidades em si, que torna o código mais limpo, e a reutilização do código é mais eficiente, ou seja, se eu preciso fazer uma alteração, agora você não precisa fazer em todos os lugares onde foi implementado, mas apenas na classe Facade.
E a implementação agora ela é desacoplada do cliente, ou seja, é muito mais escalável do que anteriormente. Sobre a estrutura, quando o padrão Facade é implementado, ele funciona como um mediador entre as requisições do cliente e ele repassa essas mensagens para o subsistema, que executa a função esperada. Então, ele funciona como um representante de todo o subsistema. Agora, na implementação, a gente tem um problema que é o processo de checkout. Ele precisa de vários objetos para ser concluído e implementado em vários lugares, que é o código inicial, onde é recebido o ID do produto, checada a sua quantidade, se ela for maior que 0, ele chama os métodos, que é ineficiente pelos motivos citados anteriormente. A solução é utilizar um padrão Facade que não segue os métodos, mas ele cria uma classe que sintetiza esses métodos. Então aqui a gente tem a classe e a gente tem os métodos aqui. A ativação deles é por via de parâmetros. E assim fica o código final, em que é recebido o ID do produto, ainda mantém, e passa ele para essa classe Facade, que executa todos os métodos. Então, qual que é o benefício? Redução do código necessário, e as mudanças ocorrem apenas na classe, se for preciso realizar uma alteração. Agora, passando rápido por vantagens e desvantagens, a gente tem que as vantagens, como foi construído, é reduzir a complexidade da API, reduzir o número de objetos, dependência de comunicação, baixo acoplamento entre as camadas, principalmente em cliente e subsistema, e o código é mais organizado, de fácil entendimento e reutilizável. A única desvantagem é o autoacoplamento entre objeto Facade e subsistema. Eles têm que estar em total conformidade. Padrões comportamentais se preocupam com algoritmos e a atribuição de responsabilidade entre objetos. Eles não descrevem apenas padrões de objetos e classes, mas também a comunicação entre eles. Strategy é um padrão comportamental, ele tem como intenção definir as famílias de um algoritmo, encapsular elas e fazer com que elas possam realizar permuta. Escolhemos esse padrão porque é uma situação que a gente vê muito no dia a dia programando, que é quando temos muitas classes relacionadas que diferem no comportamento e quando temos variações de um algoritmo. Aqui temos contexto, que tem como atributo strategy, que é implementada por strategy concreto A e strategy concreto B. Aqui, qualquer classe que implementa strategy pode ser passada para contexto, porque um método que tem em strategy concreto A também tem strategy. Aqui é a implementação. Aqui temos uma implementação que temos um problema que a cada vez que entra mais um atendente, a gente vê que o programa fica cada vez mais complexo. Se você pensar pela lógica condicional. Agora, implementando por strategy, nós temos uma classe abstrata, que é o contrato que os atendentes vão utilizar no sistema. Aí a gente tem a implementação das classes concretas de strategy, que até então é bem normalzinha. E também a gente tem a implementação da classe de contexto do strategy, que configura aquela classe que será chamada para dar aplicação às configurações que vão ser necessárias para o usuário. As vantagens são que as famílias de algoritmos relacionados é uma alternativa ao uso de subclasses, elimina os comandos condicionais, a possibilidade de escolha de implementação. E as maiores desvantagens são que o cliente precisa conhecer as diferentes strategies, o custo de comunicação entre strategy e contexto e aumenta o número de objetos, o que faz com que tenha um maior custo computacional.